Oi gente, tudo bem com vocês? Agora são meia-noite e 33, eu vou começar a gravar esse vídeo e eu achei necessidade de gravar. Antes de qualquer coisa, estou bem acompanhada, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, minha maior seguidora, aqui ó, minha maior seguidora, não larga do meu pé. Tá sempre comigo aqui. Ela e a filhinha dela. Só que as duas não ficam juntas. Quando o espaço tá vazio, vem uma. Se tá ocupado, a outra fica longe. Porque elas é mãe e filha, mas são ciumentas. Mas amém. Só para descontrair um pouco. Deixa eu pôr meu óculos aqui para enxergar direitinho. Eu queria, antes de passar o próximo vídeo, onde nós vamos estar falando sobre Daniel capítulo 9, nós vamos estar abordando as 70 semanas de Daniel, e este capítulo ele é assim, muito esclarecedor com relação a tempos e acontecimentos, né? Para nós entendermos, nos situarmos no tempo dos acontecimentos, e é muito fantástico. Mas antes de nós entrarmos neste capítulo, porque a minha proposta, porque é a minha área, né? Eu não sou não sou especialista assim em assuntos de política, geopolítica. Eu sigo, ouço pessoas que conhecem muito, que trazem notícias, informações, notícias de jornais, notícias de fora, de sites americanos, da Europa, enfim, eu acompanho todos os dias. Eu tenho pessoas de confiança, pastores, pessoas comprometidas com Deus, com a palavra, e que também têm conhecimento nesta área, até por pessoas que têm até formação, né? Tem formação em certas áreas, e não é a minha área, então eu não vou me colocar a falar de coisas que eu não vou ter profundidade para falar, mas como eu acompanho, alguma coisa a gente entende. E também nós temos assim, pesquisa, né? O Google é um grande instrumento de pesquisas para nós, de coisas que a gente não entende, a gente vai lá e a gente vai buscar então conhecimento. O que eu vou falar aqui são coisas atuais, coisas que estão acontecendo, coisas que existem na política, na geopolítica do mundo, tá? Por quê? Porque é importante que nós venhamos a ter um pouco de conhecimento destes assuntos, para que nós encaixemos essas coisas com os estudos da Bíblia. Porque os estudos bíblicos, principalmente o livro de Daniel, ele é um livro complexo, ele foi escrito com muita simbologia. Ele foi usado animais para retratar reinos. Ele foi usado figuras de linguagem, né, como estátua, e ele fala de chifres representando poderes, nações. Então é muito difícil, e a gente tem que encaixar essas coisas na nossa realidade atual, para que nós possamos compreender também essa palavra, não só decifrar cada simbolismo, as visões, as revelações que Daniel teve, né, os sonhos que Deus enviou para ele através do anjo Gabriel, mas para que a gente identifique tudo isso no nosso contexto atual, no nosso contexto de vida, né? Então, eu fiz uma pesquisa sobre algumas coisas que são relevantes demais, que a gente possa, que a gente saiba, que a gente entenda, e eu gostaria de passar para vocês.
Queria falar para vocês que vai haver momentos que eu vou subir essa plaquinha aqui, nem sei se ela vai ficar no sentido contrário ou não, porque o que eu tenho aprendido em vídeos que eu assisto, que eu vejo, é que nós estamos sendo controlados, monitorados, cerceados no direito de falarmos as coisas, principalmente sobre esses assuntos que eu vou falar aqui. Isso é uma realidade, é verdade, eu vou te dizer o que eu passei pesquisando essas coisas aqui. Então, existem palavras que, quando nós fazemos os vídeos, quando vai para o YouTube, é feita uma leitura que é chamada de algoritmos, né? Ou seja, são palavras-chave que é feita essa leitura, e se for encontrada nessa leitura quando o vídeo está sendo rodado ali para ir para a nossa página, se for encontrada certos tipos de palavras, eles não querem, eles não permitem que o vídeo aconteça, eles não permitem que, às vezes eles derrubam o vídeo, às vezes a pessoa até consegue postar o vídeo, mas eles retiram do ar. Eles, quem eu digo, são os donos das redes sociais, né? Que vocês já sabem quem são, quais são. E nós estamos sujeitos a tudo isso. Até por causa das leis que fizeram sobre fake, né? Notícias falsas. Então, tudo agora é motivo para nós sermos cerceados. E eu quero dizer para vocês que isso é uma realidade. Não é coincidência o que aconteceu comigo. Quem me acompanha no Facebook, que é meu amigo no Facebook e está me vendo agora nesse vídeo, você vai lembrar, se você viu, se você não viu, você pode ir lá no meu perfil. Exatamente no dia que eu fiz essas pesquisas para falar sobre esses assuntos, eu pesquisei, eu entrei no Google, então você digita o assunto, o nome, a palavra, e você vai ter ali a busca de várias informações. E eu fiz essa pesquisa, né? Quando foi à noite, isso nunca tinha acontecido comigo e nem tem porquê, porque meu Facebook eu não falo nada de política, não falo nada do que aconteceu, nada. Vocês podem ir no meu perfil, não falo mais nada disso. Ponho mais minhas coisas pessoais mesmo, enfim. E nesse dia que eu fiz essa pesquisa, à noite eu peguei o celular lá, sentei na sala e comecei a ver as postagens das pessoas e curti, porque eu gosto de curtir o que as pessoas colocam, porque eu gosto de dar atenção para as pessoas, né, por aquilo que elas estão falando, porque são meus amigos. Se nós somos amigos, eu quero que as pessoas vejam as minhas postagens e gostem. Eu também quero demonstrar que eu gosto das postagens das pessoas, que eu leio, que eu estou curtindo. E ali eu fui curtir. E o Facebook não deixou eu curtir nada. Ele me bloqueou, assim, ele me punha uma tarja, né, um quadrado escrito lá, que eu não podia, naquele momento, curtir por causa das leis, de diretrizes, de fake news. Não tinha nada a ver. Eu estava curtindo aleatoriamente as postagens das pessoas e o Facebook me controlou e me impediu de ali movimentar a minha rede social. E aí até, vocês vão ver lá no meu perfil que eu pus, gente, o Facebook não está deixando eu curtir, mas até aquele momento não caiu minha ficha. Eu não entendi, não percebi. E falei, nossa, né, será que está acontecendo? Por que isso tal? Depois que eu pensei, meu Deus, será que é porque eu fiz as pesquisas? Porque, gente, não sejam inocentes que você não é monitorado de todas as coisas. É só você, por exemplo, se você fizer um site ou uma busca no Google, por exemplo, você fala, quero comprar um tênis. E aí você digita lá, tênis, loja de tênis, e você busca ali, imediatamente
você vai ver que vai vir propaganda sobre tênis. Se você tem e-mail, vai para o seu e-mail. Se você abre o seu perfil, vai aparecer a propaganda do lado. Tudo vai aparecer aquilo que você buscou. Então é tudo interligado, é tudo ali uma coisa com a outra. Mas eu estou dando uma explicação para justificar o fato de que algumas palavras eu vou tentar não falar. Eu vou subir aqui, eu fiz uma colinha aqui. Ó, vocês estão vendo, ó, a minha canetinha tava meio ruim aqui, mas dá pra ver. Bom, primeira coisa que eu gostaria de falar, e outra coisa, eu fiz buscas em sites seculares. Por quê? Eu fui procurar a explicação dos assuntos em sites seculares, justamente para não dar margem para cerceamento, para não dar margem para eu ser impedida, né? Porque nas buscas seculares você tá lá a notícia, né? Então, por exemplo, eu peguei matéria do UOL, eu peguei matéria aqui de uma página que diz Site Descomplica, que fala sobre vestibulares, matérias para o Enem, tá? Então eu vou falar bem forte essas palavras, matérias para o Enem, vestibular, porque o assunto foi tratado em questões do Enem, da FUVEST e tal, o assunto que eu vou falar aqui e que tem a ver também daquilo que nós estamos nos propondo a compreender do ponto de vista bíblico e profético. Vocês estão me entendendo? Se alguém não entender, escreve lá depois no canal. Você pode fazer pergunta e eu vou tentar responder. É importante, então, que você visite o canal no YouTube, que você curta e compartilhe com as pessoas, tá? Seria muito importante para divulgar um pouco mais esse trabalho e isso que nós estamos tratando aqui. Então, veja bem, eu peguei todas essas informações em pesquisas seculares. Eu peguei, por exemplo, uma matéria do Correio Brasiliense. Eu tenho até o nome da pessoa que escreveu a matéria. Eu vou comentar aqui, eu vou estar lendo porque é muita informação, mas são relevantes, ok? Bom, existe dentro disso que eu estou falando aqui um mínimo de informação, porque está acontecendo muita coisa a nível mundial, está acontecendo muita coisa que estão relacionadas com o que as escrituras estão falando, o que as escrituras falam sobre a volta, a vinda de Jesus. Mas a minha área é apenas a escritura, mas eu, como eu disse, eu acompanho os acontecimentos também, então eu quero passar um pouco dessa informação para que quem assiste as minhas aulas, minhas matérias, possam ter um pouco de compreender um pouco. Bom, vamos falar então sobre geopolítica, tá? Então eu tirei esse material do site Descomplica, que era sobre matéria para o vestibular e para o Enem. Então, o que significa? Eu não vou repetir o nome para não ficar falando. É a categoria que abrange os fenômenos históricos e políticos da atualidade. Tem o objetivo de interpretar a realidade global e envolve estudos de guerras, conflitos, disputas, ideológicas e territoriais, questões políticas e acordos internacionais. Então, por exemplo, um exemplo de geopolítica, por exemplo, quando fala sobre os conflitos lá no Oriente Médio, por exemplo, né? Israel, Turquia, Síria, também os Estados Unidos, Brasil, tudo que é tratado sobre esses assuntos está se referindo sobre geopolítica. Aí você fala assim, Amélia, o que tem a ver geopolítica com a Bíblia? Tem tudo a ver, porque quando nós estudamos lá, por exemplo, no livro de Daniel, quando ele tem uma visão lá,
por exemplo, de um animal espantoso, diferente, que tem 10 chifres, 3 cai, aparece uma ponta, tudo isso está se referindo a nações, está se referindo a poderes de nações, entende? Então tem a ver, tudo que nós estamos vendo hoje, se você assiste um jornal nacional, um jornal, você vai ver as coisas que estão sendo travadas, tudo está relacionado com os acontecimentos bíblicos, e nós temos que ficar ali de olho, ali observando, para estar informado, para ir acompanhando os acontecimentos. Então, por exemplo, o que houve no ano que passou, né, que foi muito relevante escatologicamente. Um princípio de acordo entre Israel e Emirados Árabes, que foi feito agora em agosto de 2020, e ele recebeu o nome de Acordo de Abraão. E ele foi promovido pelo presidente anterior, eu não vou falar o nome, porque ele está no olho do furacão nesse momento, né? Ele foi até bloqueado nas suas redes sociais, um presidente, para vocês terem uma ideia, o controle que está nas coisas. Ele foi impedido, ele está impedido, então eu não posso nem falar o nome para que o algoritmo do nome dele não bloqueie este vídeo. Então, ele promoveu, juntamente com o seu genro, que é judeu, este acordo. E o que isso tem importância? Muita, porque árabes, palestinos e judeus, eles estão em conflito eternos. Mas quando a Bíblia fala que quando ouvires falar de paz, entendeu? Então nós temos que ficar de olho nesse tipo de coisa, de acontecimento. Então, começou-se ali um acordo, e ele recebeu o nome de Acordo de Abraão, tá? É um acordo que foi feito entre Israel e os Emirados Árabes. E aí parece que outros países ali também vão entrar no acordo, estão entrando. Então, é um princípio, é um acontecimento muito importante, muito sério. Bom, essa é uma questão geopolítica. E tudo que você vê de notícia que está acontecendo, também da onde veio, né, vou pôr aqui, ó, da onde veio, né, isso aqui, tudo que você ouve a respeito, tudo está dentro da geopolítica. Um país extremamente de ferro forte, que nós sabemos que vai fazer parte dos últimos acontecimentos, que vão se aliar nos acontecimentos na grande tribulação. Nós temos certeza disso, não posso falar o nome aqui. Bom, vamos seguir aqui, tem bastante coisa, mas tem que ser rápida. Eu tirei também uma matéria da UOL, tá? E que fala sobre este assunto aqui, ó, tá? NOM, tá? NOM. E este aqui é importantíssimo e seríssimo para que nós compreendamos, porque é através deste sistema global que vai surgir o poder que vai dominar. Vocês estão entendendo? Você que compreende as escrituras, tá? Nós estamos falando do anticristo. E esta nova, né, ordem, o que é? Esta matéria está na UOL, ok? Então está este título dizendo assim: é um governo mundial totalitário. E a matéria diz assim: nova ordem mundial vai se formando na era dessa doença aqui. Tá no UOL, mas eu não vou nem ler.
E se vocês quiserem ver, tá lá na matéria do dia 10 de julho de 2020. A própria site falando que vai se formando um governo mundial, global, tá? Isso é muito sério e muito importante e muito relevante para os nossos estudos escatológicos. Agora, uma nova matéria do Correio Brasiliense, eu quero correr porque para o vídeo não ficar muito rápido. Correio Brasiliense, que diz assim: o futuro já começou. E aí o escritor da matéria, o jornalista, se chama Gilberto Lima Júnior, tá? Eu vou dar o crédito aqui porque eu estou lendo e estou dizendo da onde eu tirei. E fala do que? Great Reset, né? Uma palavra em inglês que quer dizer grande reset. O que é reset, gente? Reset, na palavra que vocês conhecem aqui, de computador, tudo é você apagar tudo, né? Você deletar tudo, você começar do zero, tá? Então, isso aí é muito importante para que vocês compreendam os acontecimentos. Então, a matéria diz: grande reset em 2021, a matéria diz do Correio Brasiliense. Iniciaremos oficialmente uma nova década que será marcada como o ano da grande reinicialização, tá? Então, o que acontece? Não vou me aprofundar muito, mas o objetivo global de pessoas com grande poder, milionários, bilionários maiores do mundo, tem todo esse controle, inclusive de tudo que passamos o ano de 2020, tá? E o objetivo era tudo já marcado, tudo já, como se diz, planejado, tá? E eu tô falando isso de uma maneira bem simples, mas existem muita matéria, tá? Tudo para que através disso, isso está sendo usado, não sei se foi planejado, mas está sendo usado, para que as coisas, vamos supor, vamos apagar tudo que aconteceu, vamos começar de uma maneira nova, vamos então resetar tudo e vamos começar, usou-se o termo novo normal, né? E, enfim, mas a ideia é séria, mudar todo o sistema que nós já vivemos até hoje, para que aos poucos, tá? Vá-se então tendo um controle. E aí eu vou dizer aqui que tudo isso é um caminho, é uma pauta, é um plano, é um planejamento, tudo está sendo montado de maneira mundial, com poderes, poderes abaixo de Deus, é claro, e com permissão de Deus, porque nada acontece se não for pela permissão de Deus. Tudo está acontecendo para abrir este caminho para a preparação desta vinda. Presta atenção, meus queridos amigos aqui, irmãos, que veem meus vídeos e você interpreta as escrituras. Por isso que todo mundo está falando que Jesus está próximo. Sim, está muito próximo, tá? Então, isso é uma matéria secular, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com Bíblia, não. Mas está falando, em 2021 iniciaremos oficialmente uma nova década, que será marcada com o ano da grande reinicialização. Aí, mais um pouquinho da matéria, tá? Klaus Schwab, fundador do FEM, ou seja, Fórum Econômico Mundial, através de um vídeo,
tornou oficial o que podemos definir como a agenda da não, tá? A ser aprofundada para o segundo semestre de 2021, em Davos, na Suíça, com presença das maiores autoridades políticas e empresariais do mundo, especialistas em meio ambiente, sociais, epidêmicos, além de grandes cooperações tecnológicas e das redes sociais. Então, tudo isso está no Correio Brasiliense, com o título da matéria, O Futuro Já Começou. E o escritor desta matéria é Gilberto Lima Júnior. Então, veja bem, meus queridos, as potências mundiais, as pessoas que, entre aspas, decidem tudo com relação ao mundo, eles vão se reunir agora no segundo semestre, em Davos, na Suíça, com a presença dos especialistas, cada um na sua área, e você vê aqui, inclusive, os donos das redes sociais. Então, você percebe que nós já estamos sendo monitorados, controlados. Quando você tenta passar alguma coisa, por exemplo, no seu WhatsApp, às vezes você só pode passar de um vídeo, e agora no máximo 5, mas às vezes você só pode passar de um em um. Tudo isso já você já está sendo colocado ali, né, num cabrestinho. Bom, dentro dessas ordens mundiais, então nós vamos encontrar aqui uma outra matéria que eu vi aqui, que vai falar sobre as principais organizações internacionais. E essa matéria eu peguei na página da UOL, na página Mundo Educação, e o escritor é o Rodolfo Alves Pena, tá? Então, para que fique registrado nesse vídeo. Então, as organizações internacionais são órgãos multilaterais responsáveis pela integração, interrelação e acordos envolvendo diversos países. Então, tudo está sendo movimentado agora, é o globo, tá? Agora não é cada um no seu quadrado, não, agora tudo está sendo decidido em torno de tudo, tá bom? Todos estão agora envolvidos em tudo, ok? As organizações internacionais da atualidade tiveram seu surgimento, na sua maioria, na segunda metade do século XX, que é mais ou menos na época ali depois da Segunda Guerra Mundial, né? No entanto, foi com a globalização e o fim da Guerra Fria que elas se consolidaram como importantes atores no cenário internacional, passando por um relativo período de fortalecimento. Então, eu nem vou ler aqui o resto da matéria, porque senão o vídeo vai passar muito. Então, dentro dessas organizações que está nesta matéria da UOL, então nós vamos ver a principal aqui, que vocês conhecem bem, que é a ONU, né? Organização, ok? Das Nações, vocês sabem, né? Unidas. Então, é considerado o mais importante organismo internacional existente, tá? Então, é um conselho formado por um grupo restrito de países, que são os países que venceram na Segunda Guerra, tá? Então, esses países são quem? Rússia, que são a ex-União Soviética, Estados Unidos, França, Reino Unido e quem? O último que não participou da guerra, mas tá lá, China, né? Não vou falar, tá? Então, esse último não participou ativamente da Segunda Guerra, mas conseguiu grande prestígio e poder internacionais capazes de assegurar uma vaguinha aí nesse conselho, ok? Então, os membros deste ONU tem o poder
Além disso, os 5 membros permanentes têm o chamado poder de veto, em que qualquer um deles pode barrar uma decisão, mesmo que todos os outros países sejam favoráveis. Ou seja, as decisões globais estão na mão desses 5 países aí, e mesmo que todos sejam contra alguma decisão, se um votar, ele tem poder de barrar os outros. Então por aí vocês vão vendo. E aí, dentro de todas essas organizações aí, né, tem OMC do comércio, OTAN, tratado que vai tratar ali sobre as guerras, não vou me aprofundar não. O F monetário I, tá? Internacional. Também o banco, que está ligado junto com o Banco, né, do Mundo, que seria o Mundial. Então também estão ali juntos, né, para conceder empréstimo para os países, liberar dinheiro, né, e aí para esses países da Ásia, África e Américas, ok? E tem outro aqui, a Organização Internacional do Trabalho e OCDE, que o Brasil não faz parte, que é composta por OCDE por 34 países.